As batalhas espirituais e o preço de carregar um grande chamado. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vinda ao nosso devocional Coffee com Fé. Antes da gente começar, eu já quero te convidar a se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Aqui todos os dias nós temos um devocional, uma palavra de Deus vindo para o seu coração. Nós estamos no dia 11, de um estudo de 12 dias aprendendo sobre Paulo. Estamos quase chegando ao final. Então, ouça aí. Se você não escutou os outros dias, volta lá e escuta, porque tá tudo salvo aí nas nossas pastas, E agora respire fundo e deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração agora, aí aonde você está. Carregar um grande chamado não significa viver uma vida leve, você sabia disso? Paulo, ele foi um dos homens mais usados por Deus e também um dos homens que mais enfrentou batalhas espirituais. Ele mesmo descreve lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, ele descreve: fui muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte. 3 vezes fui açoitado, 3 vezes naufraguei em perigos nas cidades, no deserto, no mar, Paulo, ele não era apenas um apóstolo, ele era um guerreiro espiritual. Alguém que sabia o peso e também o valor de obedecer o chamado de Deus, Quanto maior o propósito, às vezes maior são os ataques, mas também maior é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, Uma das batalhas mais marcantes de Paulo, foi com certeza as batalhas internas, não externa, Porque externa é aquelas que a gente via. Mas ele fala muito sobre um espinho na carne. Lá em 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me atormentar. Esse versículo, ele revela algo muito profundo, O chamado de Paulo, ele era tão grande, que Deus permitiu que algo o mantivesse humilde e dependente. 3 vezes ele pediu para Deus tirar esse espinho e Deus respondeu, sabe o quê? Lá em 2 Coríntios 12, 9 diz assim, que Deus respondia para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes a gente quer ser pessoas perfeitas, alcançar perfeição. E às vezes Deus nos deixa com alguma fraqueza, há batalhas que Deus não permite para destruir a gente, mas para aprofundar, A fraqueza, ela não te desqualifica, ela te posiciona para viver o poder de Deus, aprenda isso. Às vezes tem fraquezas, tem coisas que nós vamos passar e voltar e viver novamente, mas é porque Deus, ele quer aperfeiçoar a gente, ele quer nos manter às vezes alinhados com ele, dependentes dele, e a gente tem que entender que nós, por nós mesmos, não fizemos nada nesse mundo, Em Efésio, Paulo, ele enfrenta uma guerra espiritual real, que diz assim, Atos 19, 15, uma palavra muito ampla, mas eu vou dar uma pincelada aqui só para a gente poder entender, sobre a vida de Paulo. Se você quiser, pode ir lá ler, que é algo muito legal, muito forte para o nosso coração, e a gente aprende muita coisa. Lá em Atos 19, 15 diz assim: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, Foi quando um dos discípulos de Jesus foi expulsar o demônio de uma pessoa, E aí, em nome de Jesus e de Paulo, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Até o mundo espiritual sabia quem ele era. E isso não é pequeno, não. Isso mostra o nível de autoridade que Paulo tinha. Apesar de suas fraquezas, do tal espinho na carne, Paulo, ele tinha muita autoridade de Deus na sua vida. Quando você carrega a autoridade espiritual, minha filha, até o inferno reconhece quem você é. A gente às vezes quer ser conhecida no céu, E isso é muito importante, Porque a gente já é conhecido no céu, Deus já sabe quem nós somos.
A gente só precisa entender quem nós somos em Deus. E quando Deus derrama essa autoridade, quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, até o inferno nos conhece. E é por isso que enfrentamos muitas batalhas, porque o inferno não quer que nós proclamamos o nome do Senhor aonde quer que a gente vá. Porque quando a gente tem autoridade espiritual, quando a gente fala de Deus por aí aonde a gente vai, quando a gente carrega o nosso chamado, quando a gente sabe quem a gente é nele, o inferno tem medo porque sabe que tem vida transformada. Porque sabe que através das nossas vidas, do nosso chamado, Deus vai fazer transformação na vida das outras pessoas onde quer que a gente passar também. Mas eu quero que você entenda, essa autoridade de Paulo custou caro, custou renúncias, perseguições, noites sem dormir, tentações, lutas internas e externas Paulo passou, aqui a gente aprende. Paulo também enfrentou tristeza profunda. Ele enfrentou tristeza, não significa que ele permaneceu triste, não, isso não. Nós, muitas vezes nas nossas vidas, né, nós vamos enfrentar momentos em que a gente vai sim ficar triste, mas nós temos que entender que nós não podemos permanecer naquele lugar de tristeza, porque o chamado que nós carregamos é muito maior, né, do que a qualquer situação que nós enfrentamos. Não significa que nós não podemos ficar tristes, mas Deus nos dá graça, nos dá autoridade para sairmos daquela situação e enfrentar. Lá em 2 Coríntios 1:8 diz assim: fomos sobremodo agravados, acima das nossas forças, de modo de que até da vidas desesperamos. Sim, o maior apóstolo da história também enfrentou dias de exaustão emocional. Mas ele continua dizendo lá em 2 Coríntios 1:9, né, no versículo a seguir, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aqui os mortos significa que ressuscita qualquer tristeza também, né? Qualquer espinho na carne que você esteja enfrentando aí, por mais que a gente venha passar lutas, batalhas, desafios, não permaneça, se permita, chore, se coloque diante de Deus, se posicione e peça autoridade espiritual, peça que o Espírito Santo venha derramar essa graça que nos basta, que essa graça que basta, né? Essa graça dele seja derramada na nossa vida, para que a gente venha entender que aquilo que Deus tem para nós, né? A batalha, ela pode te esvaziar de ti mesmo, sabe? Mas ela quer te esvaziar de ti mesmo para te encher completamente de Deus. Tem vezes que nem a gente não acredita em nós, na nossa própria capacidade, porque é isso mesmo. Nós não somos capazes, mas quando somos cheios de Deus, mesmo com todas as lutas, batalhas, nós enfrentamos. Porque mesmo com todas as batalhas, Paulo nunca desistiu. Ele entendia que o chamado era maior que qualquer sofrimento que ele viesse passar. A graça bastava porque ele tinha o coração alinhado com Deus. Lá em Romanos 8:18 diz assim: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Ele sabia que não existia batalha perdida quando o propósito estava vindo lá do céu. Não tinha. O final não era perca. Ainda que a gente perca, o final não é perca, é ganho, é lucro. Quando somos abençoados e sabemos quem somos em Deus, a gente entende o amor dele ultrapassa qualquer luta, qualquer batalha. Ele faz nos entender que a graça dele derramada sobre as nossas vidas não é sobre nós, é sobre quem ele é em nós. Ele nos ama tanto. Não importa se você é todo errado, se você é falho, não importa aqui. O que importa é o amor dele, a força que ele vai depositar dentro de você. Confie nisso e vai ajustando a sua rota. Vai deixando Deus te mover. Mesmo que esse espinho esteja aí te incomodando, entregue a sua vida para o Senhor hoje, ainda dá tempo.
Entregue hoje, entregue amanhã, entregue todos os dias. E eu quero te perguntar, qual é a batalha que tem tentado te desanimar? Qual é o espinho que tem te mantido dependente de Deus? Não reclame dele. Ele serve para te aperfeiçoar. Então, faça do limão uma limonada. Se você tem esse espinho aí que não sai de você, diga: Senhor, o que tu queres que eu faça? Hein? Senhor, aperfeiçoa, Senhor. Derrama a tua graça sobre mim para mim entender o que tu queres de mim. Você consegue perceber que a sua luta também carrega propósito? Meus irmãos, nós aprendemos muito sobre a vida de Paulo. A vida de uma pessoa que se disponibilizou a fazer a vontade de Deus. Ela transforma muitas vidas e gerações. Se permita ser usado por Deus aonde quer que você vá, do menor ao maior propósito. Uma alma para Deus vale muito. E se através da sua vida Deus transformar essa alma, meu irmão, essa outra alma pode transformar outra alma, e isso aí vai continuando. Vamos ao nosso exercício do dia, vamos lá. Feche seus olhos aí aonde você está e imagine uma grande montanha diante de você. Se concentre naquilo que você está ouvindo, se você não pode fechar os seus olhos, e imagine essa grande montanha. Agora veja Jesus subindo dessa montanha do seu lado. Enquanto você sobe essa montanha, ele coloca a mão dentro no seu ombro aí, ó. E ele diz assim, ó: a minha graça te basta. Eu sou a sua força. Eu caminho com você. Sinta a presença dele fortalecendo cada parte do seu coração. Sinta, você não está lutando sozinho. Você não carrega esse chamado sozinho, sozinha. A graça dele está te sustentando. Repita comigo: a graça de Cristo me sustenta nas batalhas. O propósito é maior do que a dor. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está e diga: Senhor Jesus, obrigada pela tua graça que me sustenta em cada batalha, Pai. Assim como sustentaste Paulo, sustenta também a minha vida. Fortalece as minhas mãos, o meu espírito, o meu coração. Que eu veja propósito aonde eu vejo dor e esperança onde eu vejo luta, Senhor. A minha força vem de ti. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Esse foi o dia 11. Amanhã chegaremos ao dia 12, né? O último dia desse propósito, o legado eterno de Paulo, o impacto de uma vida totalmente entregue. Estamos quase no final. E o último capítulo tá incrível, mas não vai parar por aí. Temos novo projeto no ar já. Deus te abençoe e até amanhã.